Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV, tratando de um assunto interessante que a gente nunca cansa de bater na mesma tecla, né? Até a gente aumentar alguns índices aí, né, Débora? Estamos falando sobre os mitos e verdades em relação à amamentação. Já discutimos aqui alguns assuntos, a Débora já falou bastante de algumas experiências do dia a dia também, né? E a gente vai continuar, tá? Débora, eu fiz uma cirurgia mamária, né? Eu vou poder amamentar? Que é uma dúvida que eu sei que muitas mulheres têm. Sim, tem. As cirurgias mamárias, normalmente, as que a gente presencia em consultório, normalmente são duas. A primeira é redução, normalmente elas fazem muito novas, né? São adolescentes com os seios muito volumosos e não é só estética, né? É funcional também, porque às vezes acarreta problema de coluna. E só que o detalhe da redução é que normalmente quando a redução é feita, algumas outras estruturas envolvidas na canalização do leite são eliminadas. E normalmente não é dito isso. Moço, agora tu falou tudo, assim, eu já ia dizer, sabe, assim, porque você não vê, né, assim, essa explicação, porque a maioria não vai ter problema nenhum, né? Tirar só o volume, não vai mexer nas estruturas de íntimas, não tem como. E como eu falei, normalmente elas realizam essa cirurgia muito novas, adolescentes, né? Mocinhas ainda, 18, tem 19. Complexo, né, com o tamanho. Exatamente. Né? E não estão ainda pensando na amamentação. Então, essa orientação não vem de imediato. A amamentação sempre vem depois dos 28, 25, mais ou menos essa média. Que aí, quando vai cair a ficha, aí acarreta problemas, sim. Porque dificulta. Como eu falei, a mama ela é formada de glândulas. E na redução, por mais cuidadoso que o cirurgião seja, ele não vai deixar todas. Infelizmente, não. E a produção pode cair, sim. Tá? Mas não impede. Tá? Claro. Não impede. A outra que a gente vê também, que está muito em voga, é o aumento de mamas com a colocação de prótese de silicone. A gente precisa saber como essa prótese foi colocada, se foi antes ou depois do músculo, se foi pela areola, se não foi pela auréola, se foi pela axila. Então, o local onde está colocada e por onde foi colocada também pode influenciar. E quando é colocado pela auréola, eles retiram e recolocam. Então, se você retira, você secciona, você corta. Entendi. Então, esteticamente, vai voltar ao que era. Mas, de forma funcional, não. A gente perde, né, exato. Ali. A gente perde, sim, função aí. Não, é muito interessante, porque, como a gente falou assim, nem sempre é explicado. Você vai poder amamentar? Vai. Você vai poder amamentar. Agora, em relação à influência que isso pode gerar ou algo que isso pode ocasionar, já é uma outra situação, né? Essa é a pergunta. É como aquela questão assim, você está omitindo, você está falando a verdade, né? Então, assim, as informações, né? Desencontro de informações. Então, você vai poder amamentar, né? De alguma forma ali você vai amamentar. Agora, o tempo, a quantidade, a forma já são outras situações, já são outros 500, né? Exatamente, porque como a gente fala, o cirurgião ele não está preocupado lá na frente, ele está preocupado no momento de realizar o que a paciente está pedindo, ou uma redução ou um aumento de mama. Né? Aí ele passa a bola para quem cuida lá na frente, quando existe essa mãe com um bebê no colo, querendo amamentar. Então, existem os pediatras, que são amigos da amamentação, existem as consultoras de amamentação, né, que é onde elas vão procurar grande ajuda. Claro. Então, assim, se caso, né, que ninguém está dizendo, você não pode, ou deve, ou não botar prótese ou tirar. Não, porque isso é algo individual de cada um. A gente só está passando uma informação que é pertinente, que é importante da gente estar falando, até porque tem muitas mulheres que surge, que tem essas dúvidas, né? E assim, se você puder esperar, não tem filho, se puder, tá, gente? Puder esperar para depois mexer na mama. É a mesma coisa assim, você
fizer uma cirurgia e depois você engravidar. Então, assim, são vários fatores que precisam ser analisados. É claro que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu poder de decisão e escolha, né? A gente está passando informações pertinentes à questão da amamentação, tá? Que fique bem claro. E tem só mais uma que a gente tem que lembrar, que às vezes não é só estético. Às vezes tem mulheres que são acometidas de câncer de mama. Então, precisam fazer a retirada da mama, a mastectomia, e precisa colocar uma prótese para ficar esteticamente bem para ela, porque, querendo ou não, gente, é uma mutilação. É verdade. Né? Você tem uma imagem corporal de um jeito e vão te arrancar parte sua. Não, vamos recolocar, então, sem problema nenhum. Mulheres que também tiveram câncer de mama e retiraram o seio, amamentam com o outro, por incrível que pareça. É perfeito demais o organismo. Verdade, né? Então, cada situação é um caso e uma tomada de decisão, né? A gente sempre faz essa pergunta, mas como o negócio muda tanto, né? As coisas, protocolo, muita coisa aí vai sendo inserida, vai mudando, né? Então eu quero saber, existe ou não leite fraco? Tem essa questão que eu acho que é todo dia lá, deve chegar mães, avós, né? Porque as avós têm um papel aí fundamental, né? Na vida dos netos. Já sou avó também, então estou ali, né? Já estou nesse nível aí de avó. Subir o degrau. Subir já o degrau aí, né? Então, existe essa questão do leite fraco, porque as mães, elas têm essa insegurança, né? Assim, meu leite não sustenta, meu leite é um leite fraco, a cor do meu leite é muito ralinha. Então, assim, tem mesmo essa... É um mito ou é uma verdade? Ou tem meias verdades? Como que é aí? Então, vamos jogar essa por terra? O leite fraco não existe, gente. Não existe. O que a mulher quer assim que ela ganha o bebê? Que nem eu brinco também com elas. Produzir baldes, né? A gente quer apertar a mama e jorrar lá na parede. Só que o que acontece? O bebê, normalmente acontece nos 2 primeiros dias, que é o que elas permanecem nas maternidades. A produção do colostro, que é o nosso primeiro leite, ela é baixa. Por mamada, meninas, não se espantem. É de 5 a 7 ml por mamada. Por que, Débora? Tão pouquinho. Aí ele vai ficar com fome mesmo. Não, porque o estômago do bebê, dentro dessas 48 horas, é do tamanho de uma cereja. Muito pequenininho. Não tem como a gente produzir 1 litro para caber num estômagozinho que é do tamanho de uma cereja. Né? O bebê vai acabar passando mal, vai nausear, vai acabar vomitando. Débora, é muito perfeição, né? Assim, não deu só, é muita perfeição. Exato. Fazer tudo tão conectado, tudo tão perfeito, né? Até o aumento, ele tem que ser gradativo, gradual, né? Assim, senão já pensou, se a mãe já logo no primeiro dia já... As mamas tudo engurgitada e a criança sem conseguir mamar. Então, assim, né? Aí, exatamente por isso, por ser perfeito mesmo, que ninguém pode dizer que é o contrário, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com o leitinho do coração que é dado nas maternidades, porque as mães ficam desesperadas. É por isso que essas informações são altamente pertinentes e necessárias. Porque ela vai esperando que algo aconteça e não acontece, porque de forma orgânica, funcional, fisiológica, não vai acontecer naquele momento. Só vai acontecer no 4º, 5º dia, como a gente conversou anteriormente, que realmente é a pojadura, aí já dobrou de volume e vai dobrando até o bebê determinar o quanto ele necessita por mamada. Então, cuidado quando vocês... no desespero, talvez... Eu sempre digo que é no desespero, né? É sempre para fazer o bem, que a mãe não vai fazer o mal para o seu bebê. Elas pedem um complemento, elas pedem um leite. O leite que vai vir, gente, é leite artificial. E o bebê está preparado organicamente para receber o leite da mãe, o estômago do bebê. Então, ou ele acostuma, e a gente pode estar começando a disparar uma futura obesidade, uma criança obesa, um adulto obeso, né? Porque ele recebe além do que o corpo da mãe está preparado para produzir naquele momento. Né? Ou então a gente pode abrir uma porta imensa para alergias, que é uma geração de crianças alérgicas. Falou agora outra grande verdade, né? Que eu nunca vi
uma geração onde tem tanta alergia, né? Eu fico lembrando assim, gente, na minha época não tinha tanta alergia, não tinha tanta coisa, né, que a gente vê hoje as crianças, né? No entanto, que o programa do leite é algo assim que cada dia aumenta, né? Assim. E aí, por que isso acontece? Primeiro, como eu falei, já que a gente está aqui, botar ela aqui em xeque, gente, o tempo todo aqui. O que acontece? Quando a gente ganha uma fórmula, um complemento na maternidade, é leite que vem na latinha. A gente tem a grande sorte, o grande privilégio de aqui em Marabá a gente tem um banco de leite humano. Só que a grande preocupação desse estoque de leite humano é para bebês que estão internados nas UTIs neonatais. Então, por mais que você ganhe, por exemplo, aqui em Marabá, você ganha seu bebê no materno-infantil, o leite que vai vir para você dar de complemento, gente, a palavra complemento é o seu leite e mais alguma coisa, se for prescrito pelo pediatra. Né? Se houver necessidade, fato, né? Exato, se houver uma real necessidade. Esse leite é leite artificial. E todo leite artificial é leite de vaca. Né? E o leite de vaca, ele é muito mais proteico. Eu brinco demais. Eu disse, gente, vamos comparar os leites. O leite da mãe é um filezinho de peixe grelhado. E a fórmula é a feijoada muito, muito cheia de coisa lá dentro. Eita! Então, satisfaz. Um bebê que toma fórmula, ele leva mais tempo para acordar. Porque o estômago dele, o intestino, eles estão ainda de forma muito lenta, tentando entender o que é aquilo. E o leite da mãe, não. Né? Tanto que bebê que está exclusivo no peito, não espera. Né? Não espera muito tempo, não. Lá toca o reloginho na barriga e ele ele procura. Ele já procura logo, né? É bem isso mesmo. Tem aqui um questionamento também, que é uma pergunta, né? Cerveja preta aumenta a produção de leite? E aí depois eu vou abrir um monte aqui, gente, que eu sei que é dúvida de vocês. Eu vou deixar ela falar. E aí tem outras perguntas aqui que já me enviaram. Vai lá. Cerveja preta. Para início de conversa, puérpera não deve ingerir nenhum tipo de álcool, né? Nada, nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, qual é o grande segredo entre nós? O grande segredo, meninas, é hidratação. Né? É você se alimentar de forma saudável, de forma adequada. Né? Outra coisa, além da cerveja preta, Dármina, tem. Vamos ver se tu vai falar aí. Aqui. Tem caldo de cana. Verdade. Né? Que é a garapa também. Verdade. Continua sendo líquido. Né? Tomou, gostou, fica à vontade, sabe? Cuscuz, tudo que vier de milho, né? Tudo que vier de milho. O caldo. Lembra da vovó que tomava 45 dias de caldo de galinha criada no quintal, era canja. Verdade. Caldo, galinha ensopada, líquido, né? Então, não é apenas um único, exclusivo alimento que vai ajudar. O que precisa muito é um bebê que esteja bem, uma mãe que esteja bem orientada, uma pega bem ajustada e uma mãe hidratada e bem alimentada. Muita hidratação, né? Aí já pegando esse gancho, Débora, em relação outra coisa assim, que eu vejo que elas têm muita dúvida, é a alimentação, né? Assim, porque como eu sempre digo para vocês que tem muitos protocolos, todo dia sai uma coisa nova, todo dia sai uma informação, um estudo novo, né? E assim, em relação à alimentação, exemplo, se eu tomar refrigerante, estou dando um exemplo aqui, né? Tomar refrigerante, vai passar para o meu bebê, ele vai ter cólica? É nesse nível aí a pergunta, né? As cólicas, elas chegam, normalmente, em média, depois de 15 dias de vida do bebê. Por quê? A gente tem tipo de leite, meninas. Como eu falei, o nosso primeiro leite é o colostro. Ele fica mais ou menos sendo produzido até o 5º, 7º dia, a primeira semana do bebê. É a grande vacinação do bebê. Depois, o leite varia até mais ou menos 14 dias pós-parto, entre um pouquinho de leite maduro, ou é o que vai ser a partir do 15º dia, e um pouquinho de leite do colostro. Né? Existe essa variação. E a partir do 15º dia, realmente é o leite maduro.
É um leite mais encorpado. E é exatamente quando o bebê começa a apresentar as cólicas. Por quê? Porque o sistema gastrointestinal do bebê está se adaptando. O colostro é muito leve em relação ao maduro. Então, cuidado, principalmente nas primeiras semanas. Existe uma tradição aqui que eu aprendi aqui, que é tomar água inglesa. Verdade. A mãe toma água inglesa. Então, cuidado, gente, que tudo que a gente toma, tudo que a gente consome, vira leite. Então, se a gente consome muito café, o café é uma substância excitante, né? Muitos tomam café para ficar acordado, para estudar, para trabalhar. Então, se eu tomar muito café, esse café vai entrar na composição do leite do meu bebê e o meu bebê vai beber esse leite com um nível de cafeína elevado. De repente, pode ser um bebê muito agitado. Né? O que mais? Agora sim, tu falou muito café. Agora, exato, aquele tomar uma xícara. Não, tão coisas tranquilo. Assim, tudo, gente. É porque assim, nós, né, precisamos começar a entender isso. Que tudo que é demais vai fazer mal. Até a água demais se você vai fazer mal. Então, assim, é tudo em equilíbrio, né? Então, tomar uma xícarazinha de café, comer um pedacinho. Então, assim, são coisas que não vai gerar um problema tão grande. Né? Voltando à água, por exemplo, vocês vão escutar muito. Vão dizer assim, olha, normalmente a gente toma 8 copos d'água, 200 ml de água dia, né? Sem estarmos grávidas ou quando dizem que você está com um bebê, eles dizem assim, você tem que tomar 2 vezes mais. Gente, 2 vezes mais a gente sobrecarrega o rim. Né? E não é porque a gente vai tomar muito líquido que a gente vai garantir essa produção. Né? Eu preciso... Sempre a gente vai bater nessa tecla. Eu preciso de estímulo nessa mama. Né? Não é só a água. Eu preciso de uma mãe tranquila. Um ambiente exato, um ambiente que favoreça. Porque eu sei que todas fizeram já isso. No meio da rua, tirou a mama e deu de mamar de qualquer jeito. É totalmente diferente de uma mama em casa. Né? Eu digo, para tranquilizar o bebê, né? Às vezes o bebê está muito agitado e coloca na mama, ele não pega na mama. E calma, eu digo, canta, põe uma música, fala. O bebê já escuta dentro da barriga. Né? Ele já está totalmente familiarizado com todos os sons de dentro da barriga. Experimentem, quando o bebê estiver muito agitado, colocar o bebê perto do coração. Ele acalma. E a voz materna acalma mais ainda, ou então a voz do pai, a voz de quem estava junto durante essa gestação. Ele reconhece. Reconhece. Gente, nós já estamos encerrando o segundo bloco, viu? Tá passando muito rápido aqui. É um bate-papo muito bacana, muito gostoso. E não saiam daí, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.